Na Rádio Maria Brasil, Catequese, com Padre André Victor. Olá, bom dia para você, querido ouvinte da nossa Rádio Maria Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Catequese. Nesta manhã de quinta-feira, nós estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre a teologia do corpo de São João Paulo II. Hoje nós falaremos sobre o seguinte tema: o matrimônio é parte integrante do sacramento da criação. Quero convidar todos vocês a participarem deste programa utilizando o espaço reservado aos comentários nas redes sociais e também o WhatsApp da Rádio Maria. O nosso número é 997020478, DDD 62. Repetindo, 997020478, DDD 62. Você conectado conosco neste momento pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo nosso site e aplicativo. Sejam muito bem-vindos e participem do nosso programa, mande o seu bom dia e também, é claro, a sua dúvida, caso você tenha alguma durante o nosso programa. Padre André, muito bom dia para o senhor, sua bênção. Bom dia, Vanessa, Deus abençoe. Bom dia também a todos os nossos irmãos aí que nos acompanham, onde quer que eles estejam agora e por qualquer que seja o meio, nas nossas redes sociais, também os nossos aplicativos. Vamos iniciar a nossa reflexão de hoje invocando a Santíssima Trindade, nosso Deus uno e trino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pedir também a intercessão de Nossa Senhora, claro, também São João Paulo II, para que junto a Jesus possa nos obter as graças necessárias para bem viver este momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, dando continuidade então às nossas catequeses, as catequeses sobre o amor humano, as catequeses sobre a teologia do corpo de São João Paulo II. Estamos, como nós já viemos anunciando, estamos no 5º ciclo das catequeses de São João Paulo II, que tem como fundamento e referência aqui o matrimônio cristão. Estamos na 10ª catequese já desse 5º ciclo, de um total de 31. E hoje, como já foi dito também, o nosso tema, dando continuidade aqui, será o matrimônio é parte integrante do sacramento da criação. É fácil entender que o matrimônio é parte integrante da criação, mas agora vamos entender também essa questão dessa palavra sacramento. Nós já falamos um pouco sobre isso já nas catequeses anteriores, inclusive nós vamos até utilizando frases que nós já lemos, que nós já refletimos sobre algumas catequeses lá no 1º ciclo ainda, né? Quando se fala do princípio, onde Jesus nos remonta, né? nos reporta, né? ao livro do Gênesis, quando diz que no início não era assim, no seu diálogo ali com os fariseus, e olha, é permitido dar carta de divórcio? Ele diz, não, de jeito nenhum, porque no início, no princípio era assim. Então, que o Deus uniu, o homem não separa. Então, vamos analisar também um pouquinho desses textos aqui. Claro, analisando a Epístola aos Efésios, capítulo 5, continuamos nele. Agora vamos utilizando aqui um pouco das reflexões que nós já tivemos aqui sobre as catequeses do 1º ciclo, que fala sobre o princípio, ou seja, antes do pecado original. Pois bem, analisando ainda, né, o capítulo 5 da Epístola aos Efésios, a esse propósito é preciso citar algumas frases contidas numa análise das análises dedicadas a esse tema. Então vamos lá, quais são as frases que nós lemos a esse respeito, e a partir dessas frases nós vamos fazer então a nossa reflexão.
O homem aparece, isso aqui de uma catequese, já desde do primeiro ciclo. O homem aparece no mundo visível como a mais alta expressão do dom divino. Aqui a gente começa então a entender um pouquinho dessa questão do sacramento. Na criação, o sacramento da criação. Olha, o homem aparece no mundo visível como a mais alta expressão do dom divino, pois carrega em si a dimensão interior do dom. Então vamos analisar, começando aqui sobre a criação, falando da criação do homem, né? Então ele aparece como um sinal, uma expressão de algo divino, né? Do dom, um dom divino, que ele carrega no seu interior esse dom. Lembrando que o dom é uma dádiva, uma doação, graça, né? Gratuidade. E com esta, né? essa expressão, né? Do dom, e com esta traz ao mundo a sua particular semelhança com Deus. Olha só a presença do ser humano, a imagem e semelhança de Deus, traz essa figura, né? Essa expressão. Graças à qual ele, o homem, né? Transcende e domina também a sua visibilidade no mundo. Pelo seu corpo, que o faz ser visível, né? Para todos à sua volta, a sua corporeidade, a sua masculinidade e feminidade, a sua nudez. Um reflexo dessa semelhança é também a consciência primordial do significado esponsal do corpo, consciência perpassada pelo mistério da inocência original, ou seja, antes do pecado original. Então aqui nós já começamos a refletir sobre esse termo do sacramento. O sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Então, na própria criação, o homem é uma expressão daquele dom que nós temos em Deus, né? Porque nós carregamos no nosso interior a imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus que nós temos, que nós carregamos, é exatamente o dom, o amor, a gratuidade, a dádiva, a doação. Essas frases resumem em poucas palavras o resultado das análises centralizadas nos primeiros capítulos do livro do Gênesis. Nós já analisamos sobre isso, em relação às palavras com as quais Cristo, no seu colóquio com os fariseus sobre o tema do matrimônio e da sua indissolubilidade, fez referência ao princípio. Então, essas frases aqui nós lemos lá das catequeses do primeiro ciclo sobre essa questão antes do pecado original, da sacralidade, né? do sagrado, da sagrada criação do homem à imagem e semelhança de Deus. Outras frases da mesma análise põem o problema do sacramento primordial. Como é essa questão do problema do sacramento primordial? Esse sacramento primordial aqui vem de princípio, de primeiro, então é a criação. Olha só. Assim, nessa dimensão constitui-se um primordial sacramento, entendido como sinal que transmite eficazmente ao mundo visível o mundo invisível escondido em Deus desde a eternidade. A criação. E, em particular, a criação do homem, homem e mulher, imagem e semelhança de Deus. Então aqui nós entendemos como sacramento esse sinal que transmite eficazmente ao mundo visível o mundo invisível escondido em Deus desde a eternidade. E este é o mistério da verdade, do amor, do dom, o mistério da vida divina, da qual o homem participa realmente. Sim, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. É a inocência original que inicia esta participação. Na inocência original, antes do pecado original, é que essa expressão, né, que se expressa de maneira mais clara, essa questão do sacramento, né, tornar-se visível eficazmente algo que é invisível, algo que é desde a eternidade, né, essa similar, sermos criados à imagem e semelhança de Deus. É necessário rever o conteúdo dessas afirmações à luz da doutrina paulina expressa na Epístola aos Efésios. Então agora vamos pegar essa questão da criação antes do pecado original, né, e analisar aqui à luz da Epístola aos Efésios, principalmente no capítulo 5º, né, onde nós estamos falando ali do matrimônio. Então por isso o nosso tema de hoje, o matrimônio é parte integrante do sacramento da criação, essa expressão, né, do dom de Deus já na criação, e em especial da criação do homem e da mulher. É necessário, então, rever o conteúdo dessas afirmações à luz da doutrina paulina expressa na Epístola aos Efésios, tendo presente, sobretudo, a passagem do capítulo 5º, né, que fala lá sobre o matrimônio, situada no contexto complexivo de toda a Epístola.
De resto, a epístola nos autoriza a fazê-lo. Claro, porque na própria epístola aos Efésios nós temos referência ao princípio também, assim como nós estamos analisando aqui as catequeses do primeiro ciclo, que fala sobre o princípio, sobre a criação antes do pecado original. Na epístola aos Efésios também se faz essa citação, assim como Jesus no diálogo com os fariseus aponta para o princípio, né? Também na epístola aos Efésios, né, no versículo 31 também fala isso, né? A epístola nos autoriza a fazê-lo. Por quê? Porque o autor, no capítulo 5º, versículo 31, faz referência ao princípio e, precisamente, às palavras da instituição do matrimônio no livro do Gênesis, lá no capítulo 2, versículo 24. Em que sentido poderemos, então, entrever nestas palavras, um enunciado sobre o sacramento e o sacramento primordial? Então, em que sentido? Vamos fazer agora essa análise do matrimônio, a união. Nós já falamos sobre a aliança, né? Analisando aqui na Epístola aos Efésios, e como na Epístola aos Efésios o autor faz referência ao livro do Gênesis. No princípio era assim, então o que Deus uniu, o homem não separa. Então, no versículo 31, nós vamos ler daqui a pouquinho. Por isso nós podemos fazer essa ligação entre o matrimônio, faz parte integrante daquele sacramento primordial lá na origem, sacramento da criação, vamos dizer assim, né? Pois bem, as análises anteriores do princípio bíblico, as primeiras catequeses do primeiro ciclo das catequeses de São João Paulo II, nos conduziram gradualmente a isto, a perceber essa questão da sacralidade na criação, em consideração ao estado da original gratificação do homem na existência e na graça, que foi o estado da inocência e da justiça originários, antes do pecado original, nós estamos falando. A Epístola aos Efésios nos induz a nos aproximarmos de tal citação, ou seja, do estado do homem antes do pecado original. Sim, a Epístola aos Efésios nos induz sim a isso, do ponto de vista do mistério escondido desde a eternidade em Deus. Porque também na Epístola aos Efésios, nós temos ali no primeiro capítulo, então, nós temos essa referência desde a eternidade, que nós somos escolhidos em Cristo desde a eternidade, desde antes da criação do mundo. Com efeito, lemos nas primeiras frases da epístola: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes da criação, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Olha, está vendo que na Epístola aos Efésios também faz essa ligação com o princípio, antes da fundação do mundo, antes da criação. E para sermos santos e irrepreensíveis nele, né, diante dele no amor, ou seja, no dom, na doação, na dádiva. A Epístola aos Efésios abre diante de nós o mundo sobrenatural do mistério eterno. Sim, de novo, aqui nós temos na Epístola aos Efésios essa questão antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu em Cristo Jesus, dos desígnios de Deus Pai a respeito do homem. Estes desígnios precedem a criação do mundo e, por conseguinte, a criação do homem. Precedem. Por quê? Porque na Epístola aos Efésios nós temos essa citação. Deus, o autor dizendo que desde a fundação, antes mesmo da fundação do mundo, nós fomos chamados em Cristo, né, a sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ao mesmo tempo, aqueles desígnios divinos, né, começam a realizar-se já em toda a realidade da criação. Sim, esses desígnios de Deus antes da fundação do mundo, antes da criação, começa a se realizar, claro, na criação, né, quando Deus começa a criar todas as coisas, né, trazer a existência e todas as coisas, e em especial o homem. Então esses desígnios já começam a se realizar no homem. Se ao mistério da criação pertence também o estado da inocência original do homem criado, como homem e mulher, a imagem de Deus, isso significa que o dom primordial, desde o princípio, o primeiro de todos, conferido ao homem por parte de Deus, encerra já em si o fruto da eleição que lemos na Epístola aos Efésios. Sim, já na criação do mundo, ali, criação do homem, homem e mulher, já encerra então esse desígnio desde a eternidade. Já começa ali, né? Nele, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Olha, isso é Efésios, capítulo 1.
Isto precisamente parece salientar as palavras do livro do Gênesis, quando o Criador encontra no homem, olha só, agora vamos fazer uma ligação com Deus, quando cria o homem, né? Quando cria o homem, esse desígnio de Deus para com o homem desde a eternidade já começa ali na criação, desde a fundação, antes da fundação do mundo, ou seja, desde a eternidade Deus já nos chamou em Cristo para a sua união, para o dom, para fazer parte da sua vida divina. Então, na criação do homem, quando Deus cria o homem e mulher, a sua imagem e semelhança, Deus então expressa essa bondade. Olha só, precisamente parece salientar essas palavras, as palavras do livro do Gênesis, quando o Criador encontra no homem e mulher, né, presente diante dos seus olhos, um bem digno de regozijo. Olha só como Deus, depois de criar o homem, diz: Deus viu que tudo o que tinha feito era muito bom. Todas as coisas que Deus criou, após criá-las, ele diz, e Deus viu que era bom. Mas quando ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, Deus viu que era muito bom. Só depois do pecado, claro, né, da ruptura da aliança original com o Criador, o homem sente a necessidade de se esconder do Senhor Deus. Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem, tive medo porque estava nu e me escondi. Mas antes do pecado original, Deus, ao criar o homem, já viu nele e viu que era muito bom. Olha só, essa expressão, isso faz com que nós tenhamos a convicção de que antes do pecado original existia sim no homem essa gratuidade, esse dom, essa imagem e semelhança de Deus de forma perfeita, né? Mas ainda não conclusiva, porque foi criado o homem para a união com Deus na eternidade. Em Cristo ele vai abrir isso para nós, né? Mas o homem foi criado e Deus viu que era muito bom, muito bom. Que nós estamos começando a fazer essa ligação da Epístola aos Efésios, que está aqui dizendo, olha, desde a eternidade, antes da fundação do mundo, Deus nos chamou. E esse chamado na existência, na criação, Deus chama do nada para a existência. E depois que ele chama para a existência, ele viu que era muito bom. Então aqui nós já temos, vamos começar agora a refletir sobre o matrimônio, né? Claro, nós estamos falando da criação do homem e da mulher, o primeiro matrimônio. Então, o matrimônio, né, faz parte integral, né, daquele sacramento da criação, ou seja, trazer visível, né, é um sinal visível e eficaz de algo, de uma graça, de algo que é invisível, ou seja, desde a eternidade, né? Então, na criação, criando o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, ali nós temos o matrimônio. Então, o matrimônio faz parte integrante desse sacramento primordial. Quando nós falamos aqui sacramento primordial, nessa linguagem de São João Paulo II, nós estamos dizendo aqui que é trazer para o mundo sensível algo que é invisível, né? Então, ou seja, trazer para o mundo material aquilo que é espiritual. O homem e a mulher, a sua imagem e semelhança a Deus. Ao invés, né, antes do pecado, o homem carregava na sua alma o fruto da eterna eleição em Cristo, Filho eterno do Pai. Sim, já carregava. Por quê? Porque na Epístola aos Efésios nós estamos dizendo isso. Olha, Deus nos chamou desde a eternidade, antes da fundação do mundo, para sermos em Cristo, né? Em Cristo, né? Para sermos nele santos e irrepreensíveis. Santo significa aqui comunhão com Deus, união com a sua vida divina. Mediante a graça dessa eleição, o homem e mulher, era santo e imaculado diante dos olhos de Deus. Por isso ele diz, e Deus viu que era muito bom. Aquele primordial ou original, né? Aquela primordial ou original santidade e pureza exprimiam-se também no fato de que ambos, né, embora ambos estivessem nus, não sentiam vergonha, ou seja, pureza, sem malícia, sem maldade, sem pecado, como já procuramos pôr em evidência em análise anterior, já falamos sobre isso. Confrontando o testemunho do princípio, relatado nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, com o testemunho da Epístola aos Efésios, vamos confrontar aqui agora. É necessário deduzir que a realidade da criação do homem estava já permeada pela perene eleição em Cristo. Sim, por quê? Porque já falei. Porque em Efésios nós temos ali
o autor dizendo: Deus nos amou em Cristo desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então é necessário deduzir que a realidade da criação do homem estava já permeada da perene eleição, do chamado, dos escolhidos por Deus desde a eternidade em Cristo Jesus. Chamado à santidade mediante a graça de adoção como filhos. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado em Jesus Cristo. Efésios 1, capítulo 1, versículos 5 a 6. Olha só, no versículo 4, terceiro, ele diz, desde antes da fundação do mundo. O homem, varão e mulher, homem, né, o ser humano, homem e mulher, torna-se desde o princípio participante deste dom sobrenatural. Tal gratificação, tal graça, foi dada em consideração daquele que desde a eternidade era amado como filho, o Verbo de Deus. Aqui não é Jesus ainda, o Verbo de Deus. Jesus, quando nasce, aí sim se torna Jesus, mas o Verbo de Deus, o Filho único de Deus. Embora, segundo as dimensões do tempo da história, ela tenha precedido a encarnação deste amado Filho e também a redenção que nele temos pelo seu sangue. Efésios 1, versículo 7. A redenção devia tornar-se a fonte da gratificação sobrenatural do homem depois do pecado e, em certo sentido, apesar do pecado. Então agora estamos aqui começando a tocar também no assunto da redenção. Claro, depois do pecado, tudo aquilo antes do pecado original foi perdido. Nós perdemos, ficamos somente com a sede e a fome de eternidade na nossa alma. Mas isso ficou impossibilitado que nós alcançássemos por nós mesmos. Então agora precisamos da redenção, Jesus nos resgatar. E isso foi feito pelo seu sangue. Esta gratificação sobrenatural que se verificou antes do pecado original, isto é, a graça da justiça e da inocência originais, gratificação que foi fruto da eleição do homem em Cristo antes dos séculos, realizou-se precisamente em atenção a Ele, o único amado, embora antecipando cronologicamente a sua vinda no corpo. Então, essa graça veio a nós em vista de Jesus Cristo. Então, você e eu, desde a criação, homem e mulher, nós somos criados, Deus nos amando, mas amando Cristo em nós, ou seja, amando o seu Filho em nós. Tá bom? Porque nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus. Desde a eternidade, Deus já nos amava, mas em Cristo Jesus. Nas dimensões do mistério da criação, a eleição à dignidade de filhos adotivos foi própria apenas do primeiro Adão. Isto é, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, como homem e mulher, como varão e mulher. De que modo se verifica neste contexto a realidade do sacramento primordial ou original, sacramento original, ou seja, da criação? Na análise do princípio, analisando ali antes do pecado original, citada na passagem há pouco, dissemos que o sacramento como sinal visível constitui-se com o homem, enquanto corpo, mediante a sua visível masculinidade e feminidade. Então, no homem nós temos, assim, aqui de novo, utilizando o termo sacramento. Sacramento como sinal eficaz, visível de uma graça invisível. No ser humano, corpo humano, masculino e feminino, temos um sinal visível, eficaz de algo que é invisível, ou seja, o dom, a dádiva, Deus mesmo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O corpo, com efeito, e somente ele, é capaz de tornar visível o que é invisível. Claro, o espiritual e o divino, no ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Daqui nós temos aqui o fundamento também, de novo, já falei isso alguma vez, é o fundamento da doutrina católica sobre a questão moral, do pudor e da modéstia, do corpo humano. Aqui nós começamos a entender aqui a sacralidade do corpo humano e que não pode, então, sermos utilizados como objetos. Foi criado para transferir, o corpo humano foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério escondido desde a eternidade em Deus e assim ser sinal dele. Foi criado para isso,
para trazer visível ao mundo aquilo que estava escondido desde a eternidade. Na Epístola aos Efésios nós temos isso de novo. Desde antes da fundação do mundo, na eternidade, o amor de Deus para seu Filho, o amado é o Filho. Desde a eternidade, então, Deus nos amou em Cristo Jesus. Então, criando o homem à sua imagem e semelhança, nós estamos aqui tornando visível isso que estava escondido desde a eternidade. Por isso o sacramento. Este sinal tem, além disso, uma eficácia, como dizia. Claro, para ser sacramento é necessário ter eficácia. Sacramento é um sinal visível, eficaz de uma graça invisível. Então, para ser sinal, este sinal tem, além disso, uma eficácia. Como diz, a inocência original, ligada à experiência do significado esponsal do corpo, faz que o homem se sinta no seu corpo de varão e de mulher, de homem e de mulher, sujeito de santidade. Então é eficaz. Por quê? Porque antes do pecado original, sim, Deus viu que era muito bom. Ou seja, homem e mulher ali eram santificados sim, tinha graça santificante, eram santos. Era eficaz, atuava eficazmente no corpo humano essa graça. Sente-se e o homem, então, o ser humano, né, homem e mulher, sente-se e o é desde o princípio. Aquela santidade conferida originariamente ao homem por parte do Criador, pertence à realidade do sacramento da criação. Então aqui está o sinal eficaz, a santidade, a graça santificante que nós tínhamos antes do pecado original. As palavras do Gênesis 2:24, o homem unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma só carne, pronunciadas com base nesta realidade originária, em sentido teológico, constituem o matrimônio como parte integrante e central do sacramento da criação. Então, quando lá em Gênesis se diz o homem se unirá à sua esposa, à sua mulher, e os dois serão uma só carne, aqui, né, nós temos o matrimônio como parte integrante desse sacramento primordial, desse sacramento da criação, da origem. Por isso, o nosso tema de hoje, né? O matrimônio é parte integrante do sacramento da criação. Aqui conseguimos entender um pouquinho, né? Mesmo que utilizando aqui uma explicação mais próxima de nós aqui, para entendermos então a sacralidade do matrimônio. Agora, voltando para a origem, voltando para antes do pecado original, para que você e eu possamos entender a profundidade que é o matrimônio, né? A união esponsal entre um homem e a mulher. Elas constituem, né, como essas imagens constituem, ou talvez até confirmam o caráter de sua origem. Segundo essas palavras, o matrimônio é sacramento, como ponto central do sacramento da criação. Olha só que maravilha isso, né? Analisando dessa forma, nós podemos então entender que nós não podemos fazer de qualquer maneira a união entre um homem e uma mulher. Exige-se então um aprofundar, um conhecimento, um estudo, vamos dizer assim, uma formação antes de se realizar então essa união, para que não possa ser feita de qualquer maneira, em qualquer momento e com qualquer pessoa. Nesse sentido, é sacramento primordial. O sacramento do matrimônio, então, nesse sentido, é sacramento primordial. Parte integrante daquele sacramento primordial, o sacramento da criação. A instituição do matrimônio, segundo as palavras de Gênesis 2:24, exprime não só o início da fundamental comunidade humana, né, união, né, comunidade humana, que mediante a força procriadora que lhe é própria, crescei e multiplicai-vos, serve para continuar a obra da criação. Mas, ao mesmo tempo, o sacramento do matrimônio exprime a iniciativa salvífica do Criador. Sim, porque desde a eternidade Deus já nos escolheu. Então, já ali no sacramento do matrimônio, já se inicia essa salvífica, né? Essa iniciativa de Deus de salvar a humanidade, correspondente à eterna eleição do homem de que fala a Epístola aos Efésios. Aquela iniciativa salvífica provém de Deus Criador, e a sua eficácia sobrenatural se identifica com o ato da criação do homem no estado da inocência original, homem e mulher. Neste estado, já desde o ato da criação do homem, frutificou a sua eterna eleição em Cristo. Eterna eleição em Cristo. Então, o sacramento do matrimônio, então,
não pode ser considerado de qualquer maneira. Não pode, de maneira alguma. Deste modo, é preciso reconhecer que o originário sacramento da criação aure a sua eficácia no amado Filho. Em Cristo Jesus nós temos essa eficácia, onde se fala da graça que nos deu no seu Filho dileto. Efésios 1:6. Se afinal se trata do matrimônio, pode-se deduzir que, instituído no contexto do sacramento da criação, na sua globalidade, ou seja, no estado de inocência original, devia, aqui deduzir-se que o matrimônio devia servir não só para prolongar a obra da criação, mas também para expandir para as gerações posteriores dos homens o mesmo sacramento da criação, isto é, os frutos sobrenaturais da eterna eleição do homem por parte do Pai no eterno Filho. Aqueles frutos com que o homem foi gratificado por Deus no próprio ato da criação. Então, em Cristo Jesus, fomos escolhidos por Deus desde a eternidade e, ao entrar na existência, Deus nos chamando, nos elegendo, sendo eleitos, escolhidos de Deus desde a eternidade, trazendo-nos à existência, então, criados à sua imagem e semelhança, homem e mulher, ele viu que era muito bom, antes do pecado original, então. Então, nesta criação, o sinal visível, eficaz deste dom, do amor e a verdade de Deus é ali inserido no ser humano, homem e mulher, como imagem e semelhança de Deus. Em Cristo Jesus, desde a eternidade, nós fomos escolhidos então para isso. E no sacramento do matrimônio, de novo, que o matrimônio como parte integrante deste sacramento da criação, nós temos então não só uma continuidade de geração em geração, mas também a questão da salvação. A questão da salvação. Homem e mulher chamados a essa unidade e nessa iniciativa salvífica de Deus em Cristo Jesus para redimir, para restaurar a humanidade. Então, por isso que, se você tem a vocação ao matrimônio, lembre-se, sempre, sempre, o objetivo de Deus para você, para mim, qualquer que seja a pessoa, é a salvação. Então, se você tem uma vocação, essa vocação está ligada diretamente à sua salvação. Pois bem, queridos irmãos, era isso que eu queria dizer para vocês hoje, nesse tema. O matrimônio é parte integrante do sacramento da criação, entendendo que esse sacramento como sinal visível, eficaz de uma graça invisível, que no caso aqui é o dom. Em Cristo Jesus, amados por Deus desde a eternidade, em Cristo Jesus somos amados, então isso se manifesta aqui, visivelmente no nosso corpo, masculino e feminino, no matrimônio. Amém? Amém. Quero aqui registrar a pergunta do Moacir Júnior, de Pouso Alegre, padre. Ele diz assim: bom dia, salve Maria, viva Jesus. Salve Maria, bom dia, Deus te abençoe. Tenho um irmão, padre, que sempre foi muito católico, mas convive muito com evangélicos e hoje em dia ele questiona os sacramentos, dizendo que isso é coisa do homem e que não tem na Bíblia. Qual o argumento que mostraria que os sacramentos foram incluídos pela Igreja e por que a sua importância? Bom, se ele está argumentando se é coisa do homem, então provavelmente o pastor ou a pessoa que ele está ouvindo dos evangélicos, ele está considerando como não sendo humano também, ele está considerando como sendo Deus. Se ele está ouvindo essas pessoas e dizendo, olha, ele está questionando, isso que você está dizendo aí é coisa humana. Bom, então aqueles que estão falando para ele, então são divinos, Então deve ser o próprio Jesus. Teria que ser o próprio Jesus, que é Deus e homem ao mesmo tempo. Bom, para essas pessoas eu digo somente uma coisa. Se essas pessoas acreditassem realmente que Jesus é Deus, no fundo, eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles não têm o conceito exato de quem é Deus, do que é Deus e quem é Deus. Porque se eles tivessem um conceito exato do que é Deus, Deus não erra, não nos engana, não se engana. Onipresente, onisciente e onipotente. Deus é isso. Resumindo, porque nós não podemos definir Deus. É mais fácil dizer o que Deus não é do que o que Ele é. Mas as suas propriedades, as propriedades divinas são essas. Onipotente, onisciente, onipresente. Não nos engana, não se engana, não erra. Então, se Deus é isso e nós cremos, como cristãos, cremos que Jesus é Deus, que se fez homem, então Jesus não erra, não nos engana e não
não se engana. Então é só pegar as palavras de Jesus, quando funda a igreja e quando aqui também institui o sacramento. Nem tudo vocês compreendem agora, mas o Espírito Santo, o Paráclito, vão nos conduzir à verdade. Jesus funda a sua igreja, envia os seus apóstolos ao mundo para pregar isso. Então, seria loucura, né, dizer que Jesus não é Deus, né? E se nós dizemos que Deus é fiel, então, se Deus é fiel, por isso eu sou católico. Só isso, né? Porque Deus é fiel. E então eu vou permanecer fiel àquilo que Ele disse e fundou a sua igreja e os seus apóstolos enviados ao mundo aí para pregar essa verdade que aprendeu por Ele. Por isso os sacramentos. Agora, se eles não acreditam nisso, bom, são coisas do homem. Tá, e aí? Seu pastor é o quê? É divino? É Jesus que já voltou da parousia? Já é a parousia? Já voltou e nós não estamos sabendo? Não, porque se você acredita no seu pastor e fala que nós estamos pegando coisas de humanos, então você está acreditando que Jesus que está no seu pastor. Seu pastor, então, é divino. E ele está ensinando isso para você. Agradecemos também a participação da Cidinha Vieira, do Carlão Dias, também da Cléris Gomes, Carlúcia Neves, Helena Medeiros, que diz assim: bom dia, Padre, sua bênção. Bom dia, Deus te abençoe, minha filha. Peço uma oração para o meu pai, que vai passar por uma cirurgia. Sim, vamos colocar nas nossas intenções, nos nossos momentos oracionais, tá bom? Todos vocês, todos os seus pedidos aqui na Santa Missa de manhã às 7 horas da noite, das 7 horas da manhã e depois às 19 horas da noite também, tá bom? Santo Terço, 6h30 da manhã, ao vivo, depois às 18 horas também. Todos os seus pedidos estão aqui nos nossos momentos oracionais. Gustavo Diniz também participando conosco. Obrigado, Gustavo, pela sua participação. Daniele Lisandra, Isaura, Maia, Yuri Gonçalves, Padre Arlen também conosco. Sua bênção, Padre. Que Deus o abençoe hoje e sempre. Neuza Castelo Alves, Mônica Milhomem, Carla Aparecida, também conosco aqui Helenice Lima Melo, Joyce, Daiane, Fábio Ferreira Leão, bom dia, Fábio, e Cris também aqui conosco. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Obrigada pela participação de todos. Muito obrigado pela sua companhia hoje, né? E espero que sempre, vamos ainda, algumas catequeses, estamos na 10ª, né? 10ª catequese de 31 do 5º ciclo de catequeses, né? Ainda temos o 6º ciclo ainda para falar para vocês. Muito obrigado pela companhia, peço que vocês se unam a nós, né, em oração, vocês aí, nós aqui, nos seus momentos oracionais, coloque também nas suas intenções aí a Rádio Maria Brasil, tá bom? Peço que vocês ajudem a divulgar a Rádio Maria nas nossas redes sociais, compartilhando, divulgando, tá bom? E peço que vocês também possam, aqueles que já fazem, muitíssimo obrigado, né? Que vocês contribuam aí, vocês que nos ajudam financeiramente. Nós não temos outros recursos a não ser a sua generosidade. Não tem propaganda, patrocínio, nada, somente a sua generosidade, tá bom? Muito obrigado a vocês que já fizeram isso regularmente, fazem isso regularmente, que fizeram esporadicamente, e você que ainda não fez, faça também a sua contribuição, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e eu vos deixo aqui pela intercessão de São João Paulo II e de Nossa Senhora, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e com seu corpo, e de em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Às 15 horas a gente se encontra para rezar o texto da Misericórdia. Rádio Maria Brasil, uma voz católica em sua casa. Você acompanhou na Rádio Maria Brasil, Catequese, com o Padre André Victor. No mundo, uma só rádio, uma só missão. Rádio Maria Brasil.